ao querer fazer o bem, ao querer, encontro dentro de mim uma outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento. E essa lei que está nos meus membros, chamada a lei do pecado e da morte. Certo? Me ajuda aí. Eu vou ler para você, eu vou ler 21 em diante. Então, ao querer fazer o bem, encontro o quê? A lei. Que lei é essa? De que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Eu pergunto, esta lei do pecado aqui, é a culpa ou é uma lei que me obriga a pecar? Por que a Bíblia chama o pecado de a lei do pecado e da morte? Por que a lei do pecado? Quem sabe responder? Hein? Por que a lei do pecado? O que é a lei do pecado? Para você entender a lei do pecado, entenda a lei da gravidade. Por exemplo, se eu soltar esse celular aqui ao chão, o que vai acontecer? Melhor, soltar ao chão não, se eu largar ele aqui, onde ele está, o que vai acontecer? Você tem certeza disso? Eu não tenho certeza disso. Pessoal, se eu soltar, ele vai cair? E se não cair? Você tem certeza absoluta? O que te traz certeza? Existe uma... O que é a lei do pecado? É a fatalidade de que eu... Por que é uma fatalidade? Porque é uma consciência condicionada, gerada, adâmica, caída, que só se resolve, de acordo com o próprio Cristo, mediante morte e ressurreição. Vou repetir, quando Jesus enviou os apóstolos a pregar o Evangelho, que ele fala, quem crer será salvo, porque ele diz, e for batizado, quem crer e for batizado, que batismo é esse? Não é o das águas, não é por imersão, aspersão, por água corrente, é a união com Cristo na sua morte e ressurreição. Salvação só se dá por meio de morte e ressurreição, não tem outro meio. Se Deus pegar qualquer um de nós aqui e levá-lo consigo para a eternidade, sem que haja esse processo, nós vamos tocar fogo na eternidade. Vamos destruir a eternidade. Entender? Na eternidade, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que as coisas são tão espirituais que é difícil a linguagem humana dar conta de falar de um outro modo. Bem, então, o capítulo 7 fala sobre a lei do pecado ou não fala? Pessoal, sim ou não? Que é uma fatalidade ou não é? No capítulo 7. Só que aí, isso chega a um desespero tal que no 24 do 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. No 25 ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei de quê? Do pecado.